quem é santista até vai, né? Porque Deus fala assim de santos porque eu sou santo, né? Mas enfim, vamos receber o nome de Deus, dando uma salva de palmas para o Senhor Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Fala para o mundo lá, Deus é fiel. Deus é fiel. Entendeu? Glória a Deus. Meus irmãos, sempre é uma alegria poder retornar, né? E poder ministrar a palavra de Deus ao coração. Quem aqui ainda não conhecia o pastor Granado? Quem ainda não me conhecia? Alguns irmãos, vocês não perderam nada, tá bom, gente? Eu estou hoje pastoreando em Americana, mas eu sou piracicabano, por conta do ministério, já fazem 21 anos que eu deixei Piracicaba, né? Fui pastor em Curitiba, fui pastor em Campinas, estou em Americana, agora parece que eu estou voltando. Parece que eu estou chutando. Logo eu estou aqui em Piracicaba. É uma cidade maravilhosa. Quantos amam Piracicaba? Eu sempre, todos os ontem eu estava no Goiás, e eu falo que aqui é terra que manda leite, mel e mamona, não é verdade? Coisa boa a nossa cidade. E é sempre um prazer poder ministrar a palavra dessa cidade que eu amo tanto e levo no coração, né? Eu sou casado com a irmã Cláudia, que não está aqui hoje, está observando, não é a minha esposa, tá? A esposa é a Cláudia, somos casados há 26 anos já, nós estamos juntos. Na verdade, eu dei uma oportunidade para ela, né, irmãos? Ela estava lá desesperada, 15 dias, quando me conheceu, ficou 15 dias sem dormir, apaixonou por mim. E aí eu decidi dar uma oportunidade para ela, e essa oportunidade já passou 26 anos, né? Tivemos a Isabel, que mora em Campinas, mora sozinha, né? Uma mentalidade diferente, estudou fora, então vive em uma outra cidade, trabalhando numa multinacional. Temos a Beatriz, de 15 anos, e recentemente o Luquinha chegou, né, na nossa casa, e está escrito sobre o meu filho no livro de Salmo, né? Que ele corta a lança, que é o versículo, foi fogo nos carros. Meu filho é pentecostal a nível hard, meu filho é uma bênção, né? E estamos realmente muito felizes vivendo os melhores anos da nossa vida, e estar com vocês aqui com certeza faz parte desse melhor de Deus na minha vida. Posso ver o amém? Quantos aqui gostaria de ouvir o céu hoje? Amém. Vocês têm ouvido o céu todos esses dias, eu sei que não vai ser diferente hoje. Deus tem uma palavra no teu coração, em nome de Jesus. Antes de ministrar a palavra, irmãos, mais ou menos 1 ano e meio, Deus me deu a graça de escrever um livro, né, sobre família, sobre casamento, e eu escrevi esse livro aqui, Do Sim até o Fim, que é um livro de algumas mensagens que eu ministro sobre família, sobre casais. É um livro muito bacana, não é difícil de ler, né? Uma sentada você lê, não precisa nem estar com dor de barriga, você lê esse livro, e é um livro que você ri, você chora, que é um instrumento de Deus para abençoar. Muita gente manda às vezes um feedback para mim, né, no Instagram, pastor, que bênção e tal. E agora, recentemente, irmãos, eu vou, amanhã que eu vou ainda falar lá na nossa igreja, que eu vou lançar lá na nossa igreja, nem na minha igreja eu lancei, que é esse segundo livro aqui, que chama Reconstruindo Nós Dois. O casamento ele passa por desgaste, sim ou não, irmãos? Não é verdade? A gente deixa de fazer algumas coisas ao longo do tempo, né? E a gente tem tantas desculpas para isso. Pastor Tony, com certeza, dava ovo de Páscoa para a pastora no namoro. Aí em casa não dá mais. Nem um bis leva para a escola, né, pastor? E aí desgaste, né? Deus já começou a falar, né, irmão? A pastora falou: que profeta temos entre nós hoje? Engorda, olha lá, desculpa aí. Com moderação, com moderação. Não precisa ser um ovo 77, né? Compra um menorzinho. Mas esse livro aqui, irmãos, esse aqui você vai rir, você vai dar risada, esse aqui é bem muito divertido. Mas esse aqui é mais sério. Esse é legal se o casal ler. Seria o ideal, é o casal ler, porque no final de cada capítulo eu abordo algumas questões, assim, são lições perguntas que um precisa fazer para o outro. E aí são conversas
difíceis. Então é um guia para restauração, é um guia para abençoar o seu casamento, né? E aqui eu trato de tudo, irmão, até de sogra eu falo. Sogra é uma bênção, né, irmãos? Então eu trato sobre sogra, falo sobre intimidade, falo sobre dinheiro, enfim, são coisas que do casamento, são 10 capítulos aqui, ano. Isso é legal, uma célula para casais, uma escola bíblica para casais. Esse livro aqui, não é porque eu escrevi não, meu irmão, mas ficou muito bacana. Esse livro aqui é 35, esse aqui é 39, levando os dois R$70, tá bom? Uma promoção aí para os irmãos, levando o kit, fica chique falar kit, os dois livros. E eu tenho só 2 bíblias dessa aqui, irmãos. Eu vendi quase tudo lá no Goiás, nesse texto que eu fiquei lá, a Bíblia King James, letra extra gigante. Pastor, não estou enxergando essa letra. Vai e faz uma cirurgia, tem como fazer. Eu também não faço milagre também. É uma Bíblia luxo, uma Bíblia para a vida inteira, é a versão mais próxima do original. Ela, embora seja uma Bíblia letra gigante, ela continua sendo fininha ainda, não é tão grossa, né? E é muito, muito bacana, tá bom? É um preço que cabe em qualquer lugar aí, irmão. Você não acha por menos de 200, 220, eu vendo ela a 160. Então, aceita até telecena como forma de pagamento, tá bom? É muito fácil aqui. E também, até o irmão perguntou, chegou já perguntou, né? E o pão? Trouxe pão? Trouxe pão também, irmãos. Trouxe os pãozinhos aí, mas meu pão é pão de crente, né? Pão que devolve a beleza. Você não comeu, né, irmão? Devolve cabelo, você não comeu o pão. Meu pão é uma bênção, né? Então, no final, quem comeu? Isso! Boa, vamos lá, vamos para a palavra. Se dá corda para ele, irmãos. Eu sou brincalhão, mas ele é mais brincalhão ainda. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. É um texto que fala sobre mudança. Sempre que o tema proposto, o Estado todo, né? Não sei se é o Brasil todo, mas pelo menos o Estado, é sobre avançar. E avançar é uma coisa que exige muito de nós, né? Avançar tem a ver com passos, tem a ver com aquilo que nós ficamos resolutos em fazer. Esse ano vai ser diferente, porque a pior coisa que a gente pode fazer esse ano é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu me lembro que eu assumi uma igreja em Curitiba, era uma igreja bem pequenininha, cabia 120 pessoas na igreja, ela era talvez um pouquinho maior que essa igreja, e ela tinha o formato assim, de igreja católica. Todo mundo passava, fazia até sinal da cruz, achando que era igreja católica lá, né? E eu fiquei 1 ano e 7 meses naquela igreja, e foi um tempo muito desafiador. E eu me lembro que no primeiro culto tinha 15 pessoas. O pastor foi embora, magoado, triste, e deixou uma carta mal criada, falando mal de todo mundo. Foi embora com vocês não presta e tal. E aí os irmãos tudo feridos lá, os que ficaram, né, os 15 que ficaram feridos, né, machucados. E eu cheguei e assumi. E lá nessa igreja tinha uma irmã que estava desde a fundação, uma senhora já bem de idade. Ela, olha o nome, Fraudelina. Então não é uma jovem. Hoje você não acha mais uma criança com Fraudelina. Hoje é Enzo, né? Hoje está na moda esses nomes assim, né? E no primeiro culto, porque o pastor que estava, aqui não é uma crítica, é só um fato, era o pastor mais tradicional, uma outra formação. E aí chega o pastor Luciano, doido, expulsando demônio, fazendo campanha, né? Tudo diferente para eles. E essa irmã falou para mim, já assim, nos primeiros dias: pastor, eu não vou ficar. O senhor é muito diferente do pastor anterior. E eu tenho que concordar com ela. Eu falei: irmã Claudelina, vamos fazer o seguinte, a irmã está aqui desde o início. Melhor eu ir embora do que a senhora. Ela falou: mas não, o senhor chegou agora. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. A senhora vai ficar comigo 1 ano.
começar um culto de oração, eu e a senhora, toda terça vamos orar. Mas me permita mudar a semente. Porque se eu continuar sendo o que o pastor Fábio era, nós vamos continuar com 15 pessoas aqui. Mas se nós fizermos algumas coisas diferentes, irmão, talvez o resultado será diferente. E foi o que aconteceu, irmãos. No ano de 7 meses, eu reformei aquela igreja. Literalmente, do esgoto, que estava com problema do esgoto, até o teto, trocamos forro, trocamos os bancos da igreja, o som da igreja era aquele som de válvula, lembra daqueles antigão? Você desligava, você estava fechando a igreja e de repente fazia assim, era o som descansando. Era uma coisa antiga, irmãos, né? E quando eu fiquei um ano e 7 meses, no meu despedido eu tenho as fotos, tinha ali 120 pessoas, a igreja estava cheinha, deixei aquele trabalho diferente do que eu peguei. Por que, irmãos? Porque mudou o quê? A semente. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, nada disso. Mas então, eu estou dizendo que para avançar é importante mudar. Porque se você ser o mesmo, vai continuar sendo o mesmo. Nada vai mudar na sua vida. Eu estou entendendo. O texto que eu entendo que fala de mudança é justamente Ezequiel capítulo 37. Quem achou de que eu vou morar no céu? Quanta gente? Quem não achou de que eu vou também? Ninguém vai viver. Vamos lá, pelo menos por isso. Capítulo 37. Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou, me levou para fora do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio do que a gente? De ossos. Algumas versões de ossos secos, né? Ou em outras versões sequíssimos, né? E um texto diz: e ele me fez passar ao redor dele. Ele me levou de um lado ao outro entre eles e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e os ossos estavam muito secos. Vamos lá, versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo número 4. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Versículo 6: porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7 diz: assim profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olha o milagre acontecendo aí. Versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito nele. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E o último versículo diz: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então começou o texto com um cemitério aos céus abertos, um monte de osso, e terminou o texto, versículo 10, com um exército enorme. Houve o que então? Uma mudança. Diga para o mundo do lado: mudança. E eu quero falar sobre isso, irmãos. Como é que eu faço para mudar, pastor? Quantos aqui tem áreas que precisam de mudança ainda? Um monte de coisa. Para mim, minha mulher fala direto que eu preciso mudar, Então, eu acho que todos nós temos que mudar em alguma área. E essa mudança, irmãos, ela não acontece do dia para a noite. Essa mudança, muitas vezes,
ela é resultado de muitas coisas. Eu queria pensar com vocês, olhar para esse texto e tentar descobrir, à luz desse texto, como é que eu vivo, pastor, uma mudança. Como é que eu vou avançar, pastor? E eu entendo que você só vai avançar se você permitir ser mudado pelo Senhor. Interessante que Deus, o Eterno, não leva esse homem num culto, não leva esse homem num jardim florido, não leva esse homem num congresso de unção, de poder. Deus leva esse homem no que eu entendo ser um dos piores cenários das Escrituras, um cenário dificílimo, aliás, um cenário de morte, para nos ensinar que é possível, irmãos, a despeito de como você chegou aqui hoje, nessa noite, há mudanças acontecerem na sua história. A despeito de como está a sua conta bancária, ela pode mudar. A despeito de como está o seu marido, ele pode mudar. A despeito de como está o seu trabalho, ele pode mudar. Deus está dizendo para nós que Ele é o Senhor e Ele pode fazer todas as coisas. E se você crer, levante a sua mão e dá glória a Deus. Amém. Então vamos lá, vamos caminhar nas Escrituras e tentar descobrir como é que uma mudança acontece. Primeira coisa, irmãos, toda mudança começa quando você conhece de fato o seu problema. Conhecer o seu problema de fato. Porque às vezes, irmãos, nós não sabemos muito bem. Às vezes alguém fala assim, pastor, eu estou devendo. E você pergunta para ele, mas quanto você deve? Eu falo, nossa, eu nem sei. Eu estou tão enrolado que eu nem sei o que eu devo. Só que você precisa entender que todo tratamento eficiente, ele começa com um excelente diagnóstico. Eu creio que alguns de nós aqui, se não todos, já fomos de um posto de saúde e às vezes o atendente lá, o médico, nem olha na nossa cara, né? Você está lá contando, né? Não é todos, existem médicos que são humanos, né? São pessoas maravilhosas, mas tem uns que nem olham para você e você fala lá e ele nem olha, ele fala assim, virose. Não é isso? Né? É virose. Ou se não dá para ser virose, fala que é emocional. É emocional. Então, esses dois diagnósticos. Só que muitas vezes não é emocional, não é virose, às vezes é um problema sério. E quando você desconhece a doença, você pega onde? Na medicação. Você erra na medicação. Então a primeira coisa que o Espírito faz com o profeta é levar ele até o olho do furacão. Ele levou ele no meio, né, e fez ele andar. O versículo diz assim, ó, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Deus estava mostrando para aquele profeta a realidade, o problema, a dimensão, o tamanho, porque é importante. Jesus disse que a libertação é resultado da verdade, mas muitas vezes, irmãos, nós fugimos da verdade. Nós não queremos. Eu falo sempre para o pastor Valdemir, né? O pastor Valdemir não gosta de médico. Ele fala assim, eu tenho medo de descobrir, na verdade, descobrir o que eu tenho. Então, mas é por pior. Por quê? Porque aí, quando você resolve ir no médico, você não aguenta mais, você descobre que não tem mais solução, porque agora já tem metástase, agora piorou, agora é muito maior. Então é importante você perceber o que está acontecendo na sua vida. Né? Eu estou falando aqui, por exemplo, às vezes sua vida está num caos financeiro, e você sempre culpa os outros. Eu estou assim por causa do partido político. Eu estou assim porque o meu gerente não me dá aumento. Eu estou assim porque... Será que é isso mesmo? Será que você não gasta demais? Será que você não está gastando muito na Shopee, hein, irmã? Como que é, irmão? Você precisa ser honesto. O que é que está acontecendo? O primeiro passo para a mudança é você saber. Pastor, meu casamento está uma droga. Por quê? A casa da minha mulher. A dela, pastor. Eu casei com Satanás, pastor. Será que você casou mesmo com Satanás? Será que é sua mulher mesmo? Não é minha sogra. Será que é sua sogra? Outra que as pessoas
fala, fizeram macumba para nós. Será que é macumba mesmo? Porque às vezes você não é essa Madre Teresa de Calcutá toda. Às vezes é um chato. Só que é mais fácil culpar os outros. Então são os confrontos com a verdade que nos mudam, irmãos. Então, de repente você não, profissionalmente você não avança. Todo mundo lá cresce na empresa. O camarada chegou lá, era guarda-mirim, hoje já é gerente, e você não sai da mesmo. Por quê? Ah, pastor, o supervisor lá não gosta de mim. Será? Ou se é um braço curto? Não tem jeito, não vai trabalhar. Não sai do WhatsApp. Só que é mais fácil a gente jogar a culpa nos outros. Qualquer motivo. Ah, pastor, me persegue. Mas, cara, você vai perseguindo de Israel, cara. É muita perseguição. Né? Será que é isso mesmo? Então, você precisa saber. Há um tempo atrás, eu não vou falar porque é de Piracicaba, uma pastora de Piracicaba, não vou falar, mas já falei de governo. Reduz muito. Mas ela foi internada. E aí, ela entre a vida e a morte, ela conseguiu tirar uma foto, fez uma selfie. Ela morreu. E aí ela jogou no Facebook. E fiz assim. Eu orei por tantas pessoas. Cadê agora as pessoas para me visitar? Porque vocês estão tudo errado. Aí, essa não é a pergunta. A pergunta é ela que tem que fazer para ela: por que ninguém veio me visitar? Porque quando eu fiquei doente, não precisei pedir, não veio mais, eu não aguento mais, precisa me visitar. Por quê? Não, pastor, será que você não é chato? Será que você não tem mau hálito? A pessoa fala assim: não, o pessoal da igreja não gosta de mim. Por que não pode ser, meu irmão? Aí ela fala: tem panelinha na igreja. Entra na panela. Eu, quando eu era jovem, lá na Sé, eu era jovem, acabava o culto, eu entrava no meio, mas vai aonde hoje? Da época que você não lembra, você tem quantos anos? Não de idade, de convertido, estou falando de idade. Você está com 44? Você só está cedo, alguma coisa aqui. Não, o cara me provocou o negócio do político. Não, na minha época, o Sandra Fruta. Eu não sei se vocês lembram, na Benjamin lá em cima. Lembra, irmão? Os mais velhos lembram. Sandra. Nós ia lá, irmão. E fui pegando amizade com todo mundo, né? Então, é importante você, primeira coisa, se você quer uma mudança, você precisa ser honesto na avaliação. Quem eu sou? Onde eu estou? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está essa dor que você está sentindo? Por quê? Seja honesto. Porque às vezes, irmãos, o problema é você mesmo, né? Às vezes não tem a ver com o próximo. Então, reconhecer é o primeiro passo para uma mudança. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque aquilo que você tolera não muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei, eu acho que vocês não perceberam que os olhos dos irmãos são santificados, mas eu estou um pouquinho fora do peso, pouco. Meu shape está um pouco alterado. Por que está assim? Porque eu não lembro. Porque o dia eu falo assim: chega, não vou comer lanche, não vou mais no celadinho, eu não vou mais tomar coca, eu vou, sei lá, irmão, eu vou fazer uma bariátrica, não sei. Monjaro, né? O irmão Jairo, né? O irmão Jairo. Eu não sei, irmãos. Mas se eu. Acabou. Quantos estão entendendo? Amém. Você quer perguntar? Vou dar um exemplo, irmão. Aproveitar que a Cláudia não está aqui. Irmãos, quando nós namorávamos, ela falou assim para mim: não, eu falei para ela, eu sou pastor, se Deus chamar eu para ir dos índios, você vai, eu vou. Ela está chorando. E se Deus mandar a gente para a Índia, eu vou.
Beleza, casei. Aí, a primeira oportunidade não foi nem para Rio, foi para Curitiba, que é uma cidade. Pô, não quero sair de perto da minha mãe. Eu falei, mas não é combinando. Eu falei, mas lá tem 18 shopping. A puta é de Deus. Só que, irmãos, foi, mas ficou um ano chorando, gente. Era uma perturbação na minha vida. Porque eu tinha 15 irmãos desanimados da igreja. Eu tinha os demônios que manifestavam. E chegava em casa uma mulher chorando. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia ela chegou em casa, irmão, já estava morrendo, cansada. Ela veio, eu quero ir embora. Ah, você quer ir embora? Você vai hoje embora. Hoje nós vamos lá na rodoviária. Chuva da minha vida! Acabou, irmãos. Enxugou o rosto. Não, calma. Não, se eu soubesse, eu teria ficado na lua de mel. Quem está entendendo tudo isso? Então, seja honesto na sua avaliação. Segunda coisa que muda a nossa vida, irmãos, é quando a gente muda a nossa fala. Isso aqui, irmão, não é confissão positiva. A Bíblia diz isso. O irmão do Senhor Jesus, chamado Tiago, ele disse que a língua do homem é um leme. O que é um leme no barco? É o que dá o que para o barco? Direção. Então, quem já ouviu um ditado assim, aonde a vaca vai, o boi vai atrás? Não, irmãos, é aonde a língua vai, você vai atrás. O que sai da sua boca, você precisa ver o que você está falando. Porque se você está falando só coisa de pessimismo, de derrota, irmão, você vai para o buraco. Por isso que é importante a nossa fala. Como é que começou essa mudança em Ezequiel 37? O que Deus falou para ele? Profetiza. Profetizar, irmãos, é chamar a realidade o que ainda não existe. É você aqui sozinho, mas você chega na sua casa e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você com dificuldades, mas dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, não é a minha palavra, martelo que esmiuça a penha, que consegue quebrar pedra. É a palavra, irmãos. Então você precisa profetizar. Diga comigo, boca rica, vida rica. Diga, boca pobre, vida pobre. Irmãos, se você precisa de uma mudança radical, talvez o seu discurso precisa ser mudado. O homem mais sábio desse mundo foi Salomão, irmãos. Ele disse que morte e vida estão no poder da língua. É a Bíblia que diz, não sou eu. Palavras edificam, palavras derrubam. Mudança começa na sua boca. Olha para o irmão do lado e fala assim, não milagre na sua boca, meu irmão. Então, irmãos, eu lembro que um dia, aqui em Piracicaba, estava com Aquiles, fomos morar numa mulher que tinha um comércio. Irmãos, essa mulher começou a falar, descreveu o que estava acontecendo com ela. Irmãos, ninguém prestava para ela. Governo, não sei o quê. Porque a economia, porque os vizinhos, porque não sei o quê. Essa mulher murmurou, só falou mal. É porque eu pago tanto de aluguel. Depois que ela só falou mal, ela falou assim para mim, para o Aquiles, mas vá uma oração aí. Diz, vá uma macumba aí. Como é que vai mudar uma coisa dessa? Com uma boca, desculpa, parece um bueiro. Não tem como. Isso é importante, irmãos. Você precisa entender que o que sai da sua boca, meu Deus do céu, irmãos, muda tudo. Muda o dia de uma pessoa. Vê se o marido levantou, ela me gorgochou. A irmã veio dar uma palavra. Vai lá, meu maridão.
acredito em você, você é top, você é 10. A pastora fala para o Tony, vai lá, meu de grão. Sem tomar banho mesmo, ele a palavra. Mas se ela chegar e quem está entendendo o que eu estou falando? Deus está muito, muito claro que o que sai da nossa boca, irmãos, é muito importante. É muito importante. Eu me lembro, deixa eu ver se eu preciso dar tempo de eu me lembrar, tá? Meu horário já foi, eu não posso lembrar de algumas coisas. Eu me lembro, irmãos, que se eu falei isso aqui, me desculpe ser repetitivo, mas acaba se encaixando muito bem aqui. Eu me lembro que eu fui pastor de um jovem, muito pobrezinho, irmãos, já em Curitiba, mas na outra igreja que eu fui, depois eu fui para a sede daquela denominação, né? E assumi também a igreja com 7 pessoas, uma igreja que cabia 400 e poucas pessoas, com 7 pessoas. E dentro desses 7 tinha esse rapaz que estava lá, que seria o meu auxiliar, né? E pobrezinho, mas ele sempre muito positivo, ele sempre falava coisas assim, que beirava o ridículo. Ele sempre falava que ele ia viver coisas grandes. Mas olhar para a realidade dele, você ria. Só que profeta é isso, irmãos. Profeta, ele fala a coisa, eu vou ter uma bicicleta. Obrigado. O profeta não, ele fala, eu vou ter, sei lá, um jipe, eu vou ter é diferente, ele fala coisas grandes. E esse menino, eu lembro que quantas vezes ele ia comer lá na minha casa, ele não tinha o que comer, né? Ele não gostava da comida da minha esposa, não. E ele falava assim para mim, quando você vai ver, um dia eu vou ser pastor e eu vou ter helicóptero, eu vou ter avião. Eu falei, cara, você é louco, velho. Que pastor que nós temos que ter helicóptero? Não conhece? Nós é amigo do Tony, não tem helicóptero. Irmãos, o tempo passou, cada um olha como a língua é importante no processo. O tempo passou, esse rapaz conheceu uma estava gravando, né? Depois eu sei, você nem vai lembrar depois. Conheceu uma pessoa, uma certa idade, um pouco maior que a dele. Amor à primeira vista. E casou com essa senhora. Só que essa senhora, irmãos, ela não é rica. Ela é podre. Ela é simplesmente dona de um banco aqui no Brasil. A família dela não domina a carne, não é no Brasil, é no mundo. Essa mulher está na Forbes. Estou falando de muito milagre. Sabe como ele vai para a igreja agora, irmãos? E eu, de Luiz vermelho. Porque, cara, eu estava na mesma mesa dele. Porque eu falei, ele traz essa loucura. Eu também. A gente vai em direção ao que sai da nossa boca. Cuidado que está saindo. Quem está entendendo? Ria, mas o que eu estou falando é muito sério. Muito sério. Terceiro, como é que uma mudança acontece? Quando a gente respeita os processos. A vida é processual. A vida é cíclica. Tudo, como eu estou dizendo aqui, eu não estou aqui vendendo facilidades, irmãos. Eu não estou dizendo que essa mudança é do dia para a noite. A gente quer que algumas coisas sejam aceleradas. Mas você olha para o texto e você vai ver um processo. A Bíblia diz que primeiro os ossos iam se juntar com os ossos. Depois haveria tendões. Depois viria a carne. Depois viria a pele. E depois o Espírito. Perceba que foi o que? Um processo. A mesma coisa se deu em Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que a terra era sem forma e o que, irmãos? Como é que mudou? Mudou com a fala. Deus começou a falar. Haja luz. Olha a importância de você falar. E as coisas começaram a mudar. Mas foi de um dia para a noite? Foi o quê? Durou 6 dias, não é isso, irmãos?
né? O que a Bíblia diz. Foi um processo ali. A gente olha para uma história como a de José, e a gente vê lá Faraó colocando um anel no dedo dele, colocando roupas reais. Esse homem agora se torna governador do Egito, e a gente fala, uau, que bênção! Mas foi um processo difícil. Ele passou por muitas coisas que talvez ele não entendia, irmãos. Deus falou que eu ia para cá, mas aos meus olhos eu estou indo para cá, não estou entendendo. Mas sabe o que, irmãos? Um processo. Você vê Davi foi lá, foi um ungido rei sobre Israel. O profeta falou, você é o novo rei. Mas ele se tornou rei no outro dia? Não, voltou para o pasto trabalhar. É o que, irmãos? Um processo. As coisas. Vou dar um exemplo que acontece muito no contexto de igreja, né? Quando a gente dá atendimento para o casal. Chega lá no casal e os dois estão ali e começam a falar mal do outro, né? Não sei se vocês já viram isso. Só que é muito, irmão, muito. O que eu começo? Eu começo a atiçar um o outro, eu começo a cutucar eles. É o meu jeito de eu fico, você lembra quando a gente era criança e queria arrumar briga com os outros? Dizendo, não, eu gosto aqui, sabe aquela coisa? Eu começo a mexer, sabe, para tirar o furunco, sabe? Vocês estão entendendo? Quando os dois choram, eles não querem largar, ninguém quer largar, vai dar certo, ninguém casa para dar errado. Aí eu falo, abraça ela, só vem cá, eu abraço também, e aí chora, aí eu falo assim, quer cá ela aí, que ela não cheira, né? Lágrima, beijo. Aí eles vão embora. Aí no domingo seguinte, quem está na igreja? O casal. E por educação, às vezes eu pergunto, e aí, irmã, como é que tá? Não mudou nada! Calma, irmã. Calma. Irmão, eu estou tanto tempo dentro da igreja, tanta coisa eu preciso mudar ainda. Tem que ter calma, tem que ter paciência. O que Deus está dizendo que é um processo. Eu me lembro que eu assisti uma palavra, né, um summit, falando sobre um pastor que ele tinha um hobby, né? Pastor que tem dinheiro tem hobby. Meu hobby é trabalhar. Eu tenho uns pastores que estão no inverno, você vê jogando aquele golfe. Meu Deus do céu, perder tempo para isso, né? E ele era alpinista, escalava montanha. E eu não quero escalar nada, irmãos. Eu quero dormir mais cedo. Mas é o jeito dele, né? E ele é acostumado com isso. Só que um dia, irmãos, ele chegou diante de uma montanha que era muito grande. Ele nunca tinha visto. E ele começou a orar, interiormente falando com Deus, Senhor, como é que eu faço para subir essa montanha? E ele disse no sábado, o Espírito Santo falou comigo. E Deus falou com ele assim, você quer subir essa montanha? É um passo de cada vez. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. Irmão, Deus não está pedindo para você correr hoje. Se você não correr primeiro, não ande. Você não consegue andar rastejo. Mas, cara, faça algo. Ainda que seja pouco, mas você está fazendo. Quem está entendendo? Amém. Irmãos, a minha filha fala inglês fluentemente. Ela trabalha numa multinacional, ela ganha R$2.000 a mais só por causa do inglês. E eu mal sei falar o português. Mal pus na minha cabeça, se a minha filha, que é comedora de feijão, de arroz, igual eu, fala, por que eu não falo? Eu vou falar? Mas eu não sou muito estudado. Aí ela falou, pai, tem um aplicativo que chama Duolingo. Alguém conhece o aplicativo Duolingo? Eu já estou perdendo 1000 dias consecutivos, então 800 e poucos dias. Todo dia, irmão. Every day. Aleluia. Amém? Thank you, Lord. Todo dia. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje eu consigo ler muita coisa em inglês. Foi um dia? Não. Pastor, o senhor fala em inglês? Eu falo. Mas eu entendo algumas coisas.
E se eu for para lá, eu me viro, não vou passar feio, não. Já sei comprar pizza, já sei comprar coisas que eu posso. Quem está entendendo, irmão? Então, respeite os processos de Deus na sua vida. Vai dar certo. Importa lá no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. E a bênção dele vai estar presente no seu lar. E por último, diga graças a Deus. Graças a Deus. A mensagem assim. Eu não estou até que enfim. Sabe que eu olho para esse texto, irmãos? E aqui eu estou encerrando mesmo. O pastor pode falar 4 vezes que ele está encerrando, irmãos. Está dentro do... É só a primeira vez que está encerrando. Eu olho para esse texto, irmãos, uma das coisas que vai fazer que mudança aconteça na sua vida, na minha, é nós acreditarmos no sobrenatural. Porque tem coisa, irmãos, que nosso braço não resolve. Esse negócio de dar vida a osso não é com a gente. Você precisa crer no sobrenatural. Aqui, eu sempre falo, sempre esqueço. Qual foi o que morreu? Foi o Leandro ou o Leonardo que morreu? Leandro morreu. Irmãos, esse camarada ele tinha dinheiro para comprar um hospital. Só que o dinheiro dele resolveu alguma coisa? Não morreu. O dinheiro. Porque tem coisas que Deus não pôr a mão, irmãos. E tem coisas na sua vida que você precisa clamar com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas o que você não pode, Deus pode. Aleluia. O nosso braço não faz, o braço de Deus faz. O seu braço não alcança, mas o braço de Deus é maior do que o seu braço. Você se lembra que eu contei aquela história do menininho que a mãe falou para não comprar bala? Lembra? Né? Isso foi esqueci dela, na crise econômica dos Estados Unidos em 1829. Esqueci o nome da crise que aconteceu lá. Mas enfim, não tinha dinheiro, irmãos. E a mãe foi para o supermercado e falou para o filho dela: não peça bala. Não tinha dinheiro para bala. Mas você sabe como é criança, irmãos? Você vai falar para a criança, não? E aí quando chegou no mercadinho, o menino ficou olhando assim para o vidro de bala. Cheio de bala. E a mãe falou do lado de longe: não é para pegar! Tem muita irmã que é tudo, né? Antigamente minha mãe falava com muito carinho: eu arrebento sua cara! E o menino ali, o dono do mercado, percebeu que o menino queria bala. E o dono do mercado falou: pega! E ele olhava para a mãe: pega! E a mãe falou: e o dono falou assim: não precisa ter medo, dona, eu estou dando bala para ele. E o trabalho. De repente, o homem pegou e encheu a mão assim, ó, de bala, e deu para o menino. Aí quando saiu do mercado, a mãe falou assim: você foi muito bom educado. O homem estava dando a bala. Por que você não pegou a bala? Sabe o que ele respondeu? Porque a mão dele é maior que a minha. Se ele pegasse, ele pegaria 2, 3, mas o homem pegou um montão. Sabe o que eu vou falar para vocês aqui, irmãos? A mão de Deus é maior que você. Creia no sobrenatural. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando. E eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos e declararmos a bênção de Deus no mês de outubro, né? Aliás, mês do meu aniversário. Sou de signo de lagartixa, né? Vamos orar. Esses dias eu falei na igreja lá, chamei os aniversariantes e fiz um teste. Qual é o signo da irmã? A irmã Ares. Falei: desde quando que crente tem signo, irmão? Às vezes o pessoal me segue no Instagram e crente está lá, signo de escorpião.
vai se converter. Tá bom. Feche seus olhos. Deus nos trouxe hoje aqui, irmãos, para falar sobre mudança. É desejo de Deus que a gente mude. Deus, Ele nos chama como nós estamos. Venha como você está. Mas Deus não quer que você permaneça como você está. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Deus quer que você viva coisas maiores. Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua história. Eu queria hoje que você olhasse para a sua vida e aí no seu lugar fizesse uma oração, você e Deus, e declarasse: esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou entrar no ITQ, esse ano eu vou participar mais da igreja, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou dar um passo. Deus não está chamando ninguém para correr aqui, mas Deus está chamando você para não ficar parado. Pelo menos dê um passo, pelo menos faça algo, porque quando você colocar os seus pés na frente do outro, Ele vem com milagre, Ele vem com resposta, Ele vem com os céus abertos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Ah, Pai querido, eu não sei como esse irmão chegou aqui, mas eu sei que nós podemos sair daqui de posse da nossa bênção, de posse da nossa vitória. Que o Senhor, ó Deus, faça isso, que o Eterno faça isso, ó Deus, em nome de Jesus. Assim como ontem choveu nessa cidade copiosamente, que a bênção de Deus venha sobre nós dessa mesma forma, de maneira copiosa. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança o nosso outubro, alcança, Senhor, ah, Pai querido, que caia por terra tudo aquilo que não é teu, que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma quer impedir. Ah, Senhor, em nome de Jesus, se o inimigo se levantar, eu dou uma ordem a esse inimigo agora, em nome de Jesus, retroceda, caia por terra, e que o teu povo, Senhor, seja abençoado nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Quantos recebem essa palavra? Amém. Quantos aqui são profetas de Deus? Amém. Então fala para o irmão do lado assim: esse ano você vai perder uns 5 quilos em nome de Jesus. Amém. Se você for muito magrinho, você fala: está repreendido em nome de Jesus. Vem cá, pastor. Glória a Deus. O pastor vai montar a banquinha dele, abençoe ele lá. Eu vou pedir para que o Felipe vai ficar aqui com o gasofilaço, a pastora vai vir aqui com mais algum diácono, a Sol vai te ajudar. Pode sentar. Queria que ficasse em pé somente quem faz aniversário no mês de outubro. Quem faz aniversário no mês de outubro, pode ficar de pé. Sueli, Júlio César, Terezinha e pastor Luciano. Então, eu vou orar por vocês, amém? Coloque as suas mãos no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, e no nome de Jesus, nós abençoamos o pastor Luciano, o Júlio César, a irmã Sueli, a Terezinha, que completarão mais um ano no 10º mês de 2026. Que o Senhor venha com uma porção de saúde, de prosperidade, de vida longa, e que eles possam desfrutar ainda mais das tuas bênçãos em suas vidas. Assim, nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua bênção esteja hoje e sempre sobre eles. Amém? Amém. Agora você pode ficar de pé, segure com fé. Você que trouxe o seu pedido de oração, nós vamos orar pelos pedidos de oração e nós vamos consagrar o mês de outubro. Amanhã, 19h30, hein? Pastor Abner Oliveira, lá da igreja Lagoinha da cidade de São Pedro, estará aqui conosco. É o penúltimo dia. E no domingo de manhã vamos ter o Tiago Amaral e à noite a pastora Carol ministrando aqui. Quem não veio ontem, fica a dica. Ah, não deu para vir, eu perdi para fazer 12 dias. Vem com os cultos no domingo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A irmã dela, eu sei que ela vai vir de manhã e vai honrar a irmã vindo à noite, em nome de Jesus. Segure com fé o seu pedido de oração. Santo Deus, amado Pai, nós apresentamos aqui mais este pedaço de papel com planos, sonhos, objetivos que este homem, essa mulher, esse jovem colocou para
entregar em Ti, meu Deus. E dessa forma, nós ficamos despreocupados, porque nós cremos no processo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque assim diz a Tua palavra, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Nós aproveitamos para consagrar o mês de outubro, em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, com o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém?